E o River Plate, maior time da América do Sul nos últimos anos, está se desmanchando. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto quais as chances de alguns dos 6 atletas que querem sair ali do Galhardo virem trabalhar no futebol brasileiro. Tem novidade também sobre o Corinthians, por que a justiça decidiu bloquear as contas do Corinthians. Vou falar ainda sobre Hernanes, com o pior custo-benefício em bastante tempo no São Paulo. Sobre o Atlético Mineiro, que precisa de 120 milhões de reais em vendas de atletas ao longo da temporada para cumprir a projeção orçamentária. E por último, o drama da dupla Bavi, os dois correndo risco de rebaixamento. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, rápidos pedidos para vocês deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar falando sobre a dupla Bavi. Responsáveis por uma das maiores rivalidades do país, Bahia e Vitória correm enorme risco de rebaixamento na atual temporada. O Bahia na Série A, o Vitória na Série B, os dois inclusive ocupam nesse exato momento a mesma colocação. O Bahia é o 17º na primeira divisão, o Vitória é o 17º na segunda divisão. O Bahia aparece 3 pontos atrás de Fortaleza, Vasco e Sport, que são os primeiros times fora da zona do rebaixamento. O Vitória está um pouco mais perto do pessoal que está fora do Z4. O Vitória hoje tem 38 pontos contra 39 de Náutico e Figueirense. Confiança tem 42. Com a ressalva de que toda essa galera que eu falei, o Figueirense é aquele que tem uma partida a mais do que os rivais. Tem um outro ponto que difere um pouquinho sobre as situações do Bahia e do Vitória. O Bahia ainda faz mais 9 jogos ao longo da Série A. A Série B já está numa fase mais avançada. E restam apenas 4 rodadas. 3 próximos jogos do Vitória bem complicados. Pega a Chapecoense em casa, Chape que faz campanha espetacular, já garantiu acesso. Depois enfrenta o Guarani fora de casa, o Guarani que sonha ainda com a possibilidade de acesso e termina essa rodada, essa sequência de 3 jogos contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Botafogo é outro desesperado contra o rebaixamento. Já os 3 próximos jogos do Bahia contra Atlético Paranaense em casa, Sport fora de casa, confronto direto e recebe o Corinthians, jogo contra o Corinthians marcado para o dia 28. Se a gente assistir ao rebaixamento da dupla, vai se repetir algo que aconteceu em 2014. Quando Bahia e Vitória caíram no mesmo ano, a grande diferença é que ambos disputavam a Série A. Agora a gente tem o Bahia na primeira divisão e o Vitória na segunda divisão. Temporadas bem decepcionantes para 2 times que tinham um investimento e planejamento muito superiores do que essa briga contra a degola. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Eu estou muito habituado aqui nos vídeos do canal a contar a respeito do Atlético contratando ou buscando contratações, certo? Pois saiba que o viés desse vídeo é um pouco diferente. É o Atlético Mineiro em busca de 120 milhões de reais com vendas de atletas. Isso faz parte da projeção orçamentária do Galo, aprovada recentemente, inclusive, pelo Conselho Deliberativo. Como é que o Atlético pode conseguir esses 120 milhões de reais? Trata-se de bastante dinheiro, algo na casa de 16 milhões de euros. Uma das possibilidades, obviamente, seria aproveitar dos atletas mais visados. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte minha lá do Galo para tentar entender quais atletas hoje são mais cobiçados pelo mercado europeu. E a tendência, dá para dizer que aquele atleta com mais chances de ser negociado hoje é o Guga, lateral direito, que é da seleção olímpica e que, inclusive, se disputar a Olimpíada vai ficar ainda mais valorizado. É alguém que já teve sondagens recentes. Savarino e Igor Rabelo são 2 atletas que de vez em quando têm sondagens, também poderiam ser negociados. O Marquinhos recentemente ouviu-se um papo de que ele poderia se mudar para a segunda divisão do futebol inglês, acho um pouco mais complicado. Isso sem falar do volante Jair, do lateral esquerdo Arana, além de Alan Franco e Alan, meio-campistas jovens, modernos, super adaptados e que também poderiam, se caso o Atlético fosse campeão brasileiro, poderiam se valorizar ainda mais para serem negociados. Não vai ser fácil para o Atlético alcançar esses 120 milhões de reais, ainda mais com o objetivo de não enfraquecer o elenco. Rodrigo Caetano, novo diretor executivo de futebol do Galo, chegou a dar uma entrevista recente para tratar sobre isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, a janela está descasada esse ano. Ela está aberta para saída e, de fato, os clubes de fora podem contratar jogadores, mas fechada para a chegada de atletas, ela só reabre no futebol brasileiro em março. E aí o Rodrigo Caetano completa, mas é a obrigação, o desejo do Atlético seguir evoluindo e qualificando o seu elenco. Bora falar agora sobre o São Paulo, tendo como destaque Hernanes.
meio atacante que já foi ídolo do torcedor do São Paulo, é dono do segundo maior salário do atual elenco, cerca de R$1 milhão por mês, só ganha menos do que o Daniel Alves. Mas, porém, contudo e todavia, o custo-benefício do Hernanes atualmente é péssimo. Ele que acaba de testar positivo para o coronavírus, está assintomático e isolado, mas vai desfalcar o São Paulo por pelo menos 10 dias. Aí você poderia pensar em outros tempos, nossa, que desfalque, momento decisivo do campeonato, o São Paulo brigando pela ponta ou para se manter na ponta. Nesse atual momento, o desfalque do Hernanes é bem pouco sentido. E aí a gente pode até usar os últimos jogos do São Paulo para ilustrar essa história. O Hernanes nas últimas partidas entrou em campo, disputou 8 minutos contra o Santos, mais 10 minutos contra o Grêmio, 8 minutos contra o Fluminense e nem entrou em campo contra o Red Bull Bragantino e na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio. Diante desse atual cenário, é por isso que eu digo que o custo-benefício do Hernanes é péssimo, um jogador que custa cerca de R$1 milhão por mês e é bem pouco aproveitado. O Hernanes quase deixou o São Paulo na metade do ano passado, houve uma conversa inclusive entre dirigentes, o Hernanes disse que gostaria de voltar para a Itália, o São Paulo sinalizou que se aparecesse alguma proposta, o liberaria sem colocar grandes empecilhos. O problema é que nenhuma proposta apareceu e o contrato do Hernanes com o tricolor só termina em dezembro desse ano, ou seja, São Paulo tem mais 12 meses de salário, além do 13º, R$13 milhões. Uma conta extremamente salgada para um atleta que tem entregado muito pouco na última temporada ou na atual temporada, até porque ela ainda não terminou. Foram 36 partidas e apenas 4 gols marcados. Bora falar agora sobre o desmanche no River Plate, o melhor time da América do Sul nos últimos anos, bicampeão da Libertadores, vice-campeão na temporada passada. Nessa temporada acabou caindo para o Palmeiras nas semifinais. O time está sendo desmanchado. De acordo com o jornal Olé, 6 atletas titulares pediram recentemente para os dirigentes do River Plate para serem negociados. São eles o goleiro Armani, o Montiel, o Enzo Pérez, o Nacho Fernandes, o De La Cruz e o Borré. Quero começar sobre esses dois últimos, o De La Cruz e o Borré. Eles nem precisam pedir para os dirigentes para serem negociados. Tem contrato com o River Plate somente até a metade do ano, ou seja, basta que eles queiram e já podem assinar um pré-contrato agora para deixar o River Plate de graça na metade do ano. Clubes brasileiros chegaram a sondar a situação dos dois, do De La Cruz e do Borré, mas se assustaram com as pedidas. O De La Cruz, meia uruguaio de 23 anos de idade, e o Borré, atacante colombiano, um dos melhores em atividade na América do Sul, querem ganhar salários de jogadores do padrão europeu, até porque tem sondagens de clubes da Europa. E aí, diante desse cenário, fica bem complicado para clubes brasileiros conseguirem a contratação. O Nacho Fernandes, que é pretendido pelo Atlético Mineiro, foi sondado recentemente também pelo Internacional, renovou recentemente o contrato com o River Plate, contrato até 2023. O Nacho, de acordo com o Diário Olé, quer se mudar, quer deixar a Argentina e o River Plate, mas exige um valor de $2,5 milhões de salários livres de impostos. Isso equivale a mais ou menos R$1 milhão por mês livres de impostos, é muito dinheiro para qualquer clube brasileiro, sem contar na pedida do River Plate, que exige $8 milhões para liberar um meio atacante de 31 anos de idade. Já o Montiel tem propostas do Lyon, da França e da Roma, $10 milhões, de acordo com a imprensa argentina, gerariam essas propostas, e tem também a situação do Armani, goleiro de 34 anos de idade, que deseja voltar para a Colômbia, onde ele fez bastante sucesso, durante 8 anos atuou por lá, chegou a ser campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. Por último, mas não menos importante, quero te falar sobre a situação do Enzo Pérez, meio-campista de 34 anos, que foi sondado recentemente pelo Jorge Jesus. JJ quer a volta do Enzo Pérez para o Benfica, e aí, diante dessa possibilidade, o Enzo balançou e comunicou aos dirigentes do River que gostaria de ser comunicado. Não bastasse a possibilidade de perda de 6 jogadores, o Marcelo Gallardo ainda não tem seu futuro definido, o técnico, um dos melhores treinadores em atividade do mundo, né, só da América do Sul. O Gallardo é muito bom, ele conseguiu transformar o River Plate, que era um time de segunda divisão na Argentina, na principal potência da América do Sul. E o Gallardo, que tem contrato até dezembro de 2021, ainda não se posicionou se fica ou se sai. Nessa sexta-feira, o presidente do River Plate, o Rodolfo Donório, chegou a falar sobre a situação do Gallardo. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Gallardo está de férias, quando voltar vamos conversar, mas sempre é ele quem decide de forma pessoal, faz a análise e nos diz se continua ou não, não há um plano B, fecha aspas. Cheguei a contar para vocês que a chance de o Gallardo vir trabalhar no futebol brasileiro é nenhuma. Se ele não continuar no River Plate, certamente várias portas de grandes clubes do futebol europeu vão se abrir para esse excelente treinador argentino.
Bora falar agora sobre o Corinthians com mais um problemaço para ser administrado agora pelo novo presidente do clube, Duílio Monteiro Alves. Nessa sexta-feira, um despacho publicado no Diário Eletrônico da Justiça revelou que a Justiça decidiu bloquear 14 milhões e 300 mil reais das contas do Corinthians, tudo por causa de um processo da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, informação que foi divulgada em primeiro lugar pelo GE. Como é que funciona essa história? A sentença foi do juiz Emílio Miliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública, e é de um processo meio antigo. Em 2016, a CET foi à Justiça para cobrar do Corinthians pelo não pagamento de serviços de trânsito prestados em dias de jogos. Então, quando tem torcida, a CET presta aquele serviço para que haja um fluxo de trânsito e tudo mais, e durante muito tempo o Corinthians não fez os pagamentos. A CET foi à Justiça, conseguiu uma vitória. O Corinthians, inclusive, em 2019 foi condenado e chegou a um acordo com a CET para o pagamento de 9 milhões e 700 mil reais que seriam pagos em longas 100 parcelas. Mas a CET, ao longo do ano de 2020, voltou à Justiça para revelar que o Corinthians só pagou as 6 primeiras parcelas e descumpriu esse acordo. Diante disso, por conta de juros e correção monetária, a dívida que era de 9 milhões e 700 mil reais passou para 14 milhões e 300 mil reais. O Corinthians ainda pode recorrer dessa decisão da Justiça, mas mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar e está ficando cada vez mais salgada. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, resolve o problema agora mesmo, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!